Bom dia, eu sou o professor Rui e essa aula é sobre propriedades térmicas dos materiais. Esse conjunto de aulas sobre propriedades, assim, pode ser muito simples, né? É muito importante você entender tensão, deformação, tem que ser fluido, né? E cada uma dessas aulas assim, foi bastante curta e com poucos conceitos envolvidos, mas eu acho que essa parte de propriedades térmicas é a mais difusa, assim, sabe? É a mais. Talvez a que tem algum grau de complexidade no entendimento, né? Porque ela envolve. Veja, todas as unidades vão envolver três dimensões. Vai envolver energia, watts ou joule, que é energia de calor. Vai envolver uma dimensão, que pode ser uma geometria, pode ser uma massa, pode ser um volume. E vai envolver temperatura. Que uma coisa é energia térmica, outra coisa é quanto isso vai se converter em mudança de temperatura. Tá? Então, e parece que a gente está falando da mesma propriedade, só mudando as ordens das coisas, né? Daí a importância, especialmente agora, nessa aula, de você anotar direitinho no seu caderno conforme o seu entendimento, tá? Traga suas dúvidas para nossa aula. Talvez você já tenha visto, ou ainda vai ver em alguma disciplina do seu curso, depende do momento que você está no curso, alguma disciplina ou assunto específico sobre propriedades térmicas, né? Que é transferência ou transmissão de calor. Tá? Você pode ver isso dentro de fenômenos de transporte, você pode ter visto isso dentro de física, mas aqui é um conjunto de conceitos que fazem parte do ciclo básico da engenharia, tá? Mas aqui nessa aula, né, dentro do nosso curso, eu reuni aqui essas 5 propriedades que vão ser as propriedades que você mais vai lidar, mais vai ter interface dentro da engenharia aplicada. Tá? Sendo 3 delas relativas aos materiais e aos componentes, né? O bloco, o tijolo, o vidro. E outras 2 mais relativas ao subsistema mesmo, que é a parede, né? Ou o caixilho, que no final das contas, né, é o que interessa no papel de isolamento para um ambiente ter um desempenho desejado. Então, a primeira propriedade é o calor específico. Tá? Eu organizei aqui as propriedades de modo do mais intrínseco do material, sempre avançando um grau para maior praticidade do uso prático da engenharia no dia a dia, tá? Da engenharia aplicada, né? O calor específico é uma propriedade intrínseca, significa a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de um componente por unidade de massa. Tá? Então, quanto de energia eu preciso, um componente recebe, né, e absorve para que a temperatura dele aumente 1 grau. Né? Veja aqui que a unidade é kJ, que é a unidade de energia, né, por quilograma do material, tá? A unidade que normaliza o material é a sua massa, por Kelvin, que é uma unidade de temperatura, que é um indicador de quanto tem de calor lá dentro, né? A unidade de temperatura centígrada também, assim como Celsius. E aqui alguns exemplos para você comparar, né? O ar como referência. Então, para cada quilograma de ar, para você aumentar a temperatura dele em 1 grau Kelvin, essa é a energia, 1 kJ, é a energia que ele absorve, tá? Que ele precisa absorver. Já a água é mais energia, 4,19. Né? O concreto normal, 1 também, mas lembre que 1 kg de ar é um volume gigante. 1 kg de concreto é um volume menor do que 1 litro, é 1/3 de 1 litro quase. A segunda propriedade já não é a energia que absorve o próprio material, mas sim uma propriedade de condução. É a condutividade térmica. É o quanto, né, de condução, considerando sempre uma face mais quente e outra mais fria do material. Né? Então, propriedade do material que caracteriza o fluxo de calor transferido, é uma taxa, né, uma velocidade. Não é uma velocidade, é uma taxa, né? Por unidade de espessura e por unidade de gradiente de temperatura. A unidade é watts, energia, por metro, esse metro é a espessura, né, que vai atravessar, graus centígrados. Então veja, comparativo, né, uma tabela comparativa. A condutividade do ar, 0,027. Muitas vezes menor do que a condutividade da água, por exemplo, que é quase o triplo, né, ou o dobro, na verdade, né? Um pouco mais que o dobro da condutividade do ar. E o concreto é 1,35 comparado a 0,027 quando compara o concreto com o ar. Então o concreto conduz muito calor.
né? Poliuretano extrudado, material leve, baixa densidade, feito para ser isolante, 0,030. A lógica é, quanto menor o valor de condutividade, maior o material vai fazer o papel de isolamento de calor. Tá? Essa tabela, né, esse gráfico que eu estou colocando aqui, que eu estou apresentando, é para que você consiga, você olhando ele sozinho, consiga fazer uma correlação, né, de causa e efeito. Sendo que no eixo X tem a densidade e no eixo Y tem a condutividade. Veja que quanto maior a densidade, quanto mais denso o material, maior é a sua condutividade. Basicamente, precisa ter matéria para conduzir essa energia do calor. Não é à toa que os isolantes, né, eles estão ali, ó, na menor densidade possível. Né? Eles têm uma condutividade muito baixa, né, porque eles também têm uma densidade muito baixa. Né? Seguido das madeiras, veja, a madeira tem é um excelente material para fazer papel de isolante. Né? Depois o gesso. Presta atenção nos concretos, né? Todos esses pontos em rosa são relativos a concreto, porque a gente consegue fazer concretos leves, né? Mas um concreto convencional, ele tem densidade de 2.600 mais ou menos. Então, se você for considerar a maioria dos concretos, basicamente é só esse último ponto da direita. Então é um material muito denso, então também é um material que tem alta condutividade. Terceira propriedade é a resistência térmica, né, representado pela letra R. Ela não é exatamente o inverso da condutividade, mas é quase isso. É uma normalização em função da espessura do material. E essa normalização é para facilitar a comparação. Então essa dessas três propriedades vai ser provavelmente a que mais você vai acabar utilizando na vida prática se você for comparar componentes isoladamente. Né? Então resistência térmica é a relação entre a espessura do material, né, o E que está ali em cima da fórmula, dividido, né, pela propriedade condutividade térmica. Tá? Então, a unidade também vai ser o inverso, né, metros quadrados, porque agora tem uma espessura, mais uma unidade de comprimento, vezes graus Celsius por energia, por watts. Tá? Então, considerando que todos esses materiais têm a mesma resistência térmica, de 0,22 metros quadrados graus Celsius por watt. Né? Então, um painel de lã de vidro é um material próprio para isolamento. Então, considerando 1 centímetro desse painel, para eu ter um efeito equivalente, eu precisaria ter 3,8 centímetros de concreto celular, que é um concreto super leve porque ele está cheio de poros lá dentro. Se for usar madeira, aí 5,1 centímetros para equivaler ao desempenho de 1 centímetro de lã de vidro. Se for tijolo, né, que a gente usa em alvenaria, precisava de 20 centímetros. E se for um concreto convencional, quase 40 centímetros para ter o mesmo efeito de isolamento do que 1 centímetro de espessura de lã de vidro. Então veja que nesses termos, né, da resistência térmica, por mais, mesmo que você não tenha entendido completamente o que significa a propriedade de transmitância, mesmo assim você consegue fazer um efeito comparativo e consegue selecionar um material mais adequado. Aqui é só um resumo de tudo isso que eu falei, né? Ó, calor específico é uma característica intrínseca do material. É uma energia que ele absorve para ele esquentar. Condutividade térmica, o nome fala, é quanto conduz. Quanto maior, conduz mais, né? Que é uma propriedade do componente. E a resistência térmica é praticamente o inverso da condutividade, né? Então, a propriedade ela é normalizada em 1 centímetro de espessura para facilitar as análises e a vida profissional prática. Bom, essas últimas duas propriedades que eu vou mostrar aqui, elas são relativas já ao subsistema. O subsistema é a parede. Então, a parede não tem um material só. Veja o desenho aí. Ó. Tem o reboco, ela tem o tijolo, tem a interface exterior, tem a interface interior. Então, para você calcular a resistência térmica, não só do componente, mas do subsistema da parede, você vai ter que somar todos esses Rzinhos aí. Então, esse R total, se você fizer o inverso dele, você tem essa propriedade muito utilizada na hora de você projetar ambientes, que é a transmitância térmica. Transmitância, né? De transmissão. Por isso que é o inverso, estou voltando ao inverso, né? É o inverso da resistência térmica. Então, a transmitância, quanto maior, mais transmite o calor. Então, mais calor é transmitido e faz com que a temperatura na outra superfície, na face mais fria, né, ela aqueça mais rapidamente. Tá? Então, ó, definição. Fluxo de calor que é transmitido através de um componente, na verdade é um subsistema, por unidade de área e por unidade de diferença de temperatura. Certo? A unidade está aí, watts por metro quadrado, graus Celsius.
Esta propriedade, ela que está presente nas normas, especialmente na norma de desempenho, tá? Que é ela que você vai acabar comparando na hora de você determinar a espessura da sua parede, o tipo de material que vai nela, a espessura de reboco, esse tipo de coisa. Já a capacidade térmica é uma propriedade mais de armazenamento de energia, né? É a quantidade de calor necessária para elevar em uma unidade de temperatura de um subsistema ou por unidade de área, né? Você vê a área, quantos metros quadrados, centímetro quadrado de incidência dessa energia de calor, é a normalização dessa propriedade de capacidade térmica, né? Então, basicamente, ela é importante porque, quilojoule é a energia que ele armazenou. Então, por esse metro quadrado é a unidade, né, de incidência. Por graus Celsius, que é a quantidade de temperatura, né, que ele vai mudar, né, que ele vai absorver. Então, essa capacidade térmica ela acaba sendo importante na hora que você dimensionar situações como essa da ilustração, onde você tem, por exemplo, um ambiente durante o dia tem a temperatura interna, mas todo o material, todo o subsistema, ele vai absorvendo essa energia, né? Capacidade térmica é uma energia de calor absorvida. Quando é de noite, que está frio lá fora, essa energia de calor, se ele absorver mais, ele vai depois transmitir para o interior, para que o interior fique quentinho e não fique frio como está lá fora. Tá? Então veja a diferença, né? A importância de cada uma dessas propriedades. Tá? Para ilustrar para vocês, eu trouxe uma tabela da norma de desempenho, onde é um pedacinho da tabela, né? Onde ele compara duas soluções de subsistema, né? Uma utilizando bloco perfurado, furo horizontal com reboco, 15 centímetros de espessura. A de baixo, tijolinho maciço, mesma coisa, com espessura de reboco e tal, também de 15 centímetros de espessura. Então, se a gente falar de transmitância, que é o U, quanto menor, maior vai ser o efeito isolante, porque transmite menos calor. Tá? Se a gente for falar da capacidade térmica, o CT, quanto menor também é menor a energia que ele armazena. Se você quiser ter aquele efeito que eu falei de armazenar calor para de noite transferir para o interior, você vai querer que tenha maior valor do CT. Então depende do projeto que você vai estar fazendo. Talvez um exercício bom, né, de você fazer é consultar a norma de desempenho, né, a 15.575, e procurar lá dentro qual que é a linguagem profissional que trata essas propriedades térmicas. Tá? Então aí você vai ver a relevância, né? Falei aqui de 5, 3 de componente, 2 da parede, do sistema, né? Então eu acho que você dando uma olhada de um material técnico profissional, talvez você consiga fazer esse julgamento de como esse conhecimento é aplicado na vida prática. Certo, gente? Valeu!